Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Dia agitado, correria, né, da vida moderna, vamos dizer assim. Muitas pessoas trabalham, levam os filhos à escola, vão para o trabalho, voltam para casa, e aquela correria. Então, nada melhor do que tirar um tempinho, né, para cuidar da própria saúde. Nada melhor do que nesses próximos 30 minutos do programa Mais Saúde aprender a cuidar de você, que afinal de contas é o mais importante em toda essa escala de afazeres. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio do programa Dr. Eduardo Pinho Tavares. Ele é médico geriatra, gerontólogo, pós-graduado na prática ortomolecular, e sexualidade humana. É médico diretor da Clean Life, aqui em Divinópolis e em Belo Horizonte, né, doutor Eduardo? Exatamente. E agora em Brasília também. Né? Que bacana, expandindo. 8 meses, nós estamos agora em Brasília também. Que bacana. Seja bem-vindo, né? A primeira vez no programa Mais Saúde, mas quero deixar claro, né, que é uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco e que as portas estão sempre abertas, sempre que tiver alguma novidade, né, algum assunto que com certeza será de interesse de todos. Eu te agradeço muito também pela oportunidade e, da mesma forma, sempre que tiver algum tema, estou sempre à disposição para isso. Muito bom. Bom, é muito comum, né, eu falo, né, é muito comum porque eu mesmo já tive oportunidades semelhantes de chegar ao consultório médico e falar, né, doutor, mas eu estou me sentindo muito cansado, eu acordo, né, mal acordo, eu já tenho aquele cansaço, aquela fadiga, não quero saber de comer direito, e é um desafio, né, levantar da cama acaba sendo um desafio. O que fazer, né, nesses casos, por exemplo, que esse cansaço começa a dominar mesmo a rotina da pessoa e a atrapalhar e a perturbar os afazeres normais? Esse realmente é a queixa, vamos dizer assim, principal, né? Todo mundo hoje está cansado, é isso que você descreveu mesmo. E isso que você descreveu, em outras palavras, a gente entende como um declínio hormonal, né? Além do dia a dia, além dessa correria que você está dizendo, também a própria idade, né? A partir dos 30 anos, nós sabemos que já existe uma diminuição de alguns hormônios. Então, é importante cuidar disso, é importante cuidar da qualidade de vida, né? Inclusive, também, né, porque a vida média tem aumentado muito, né? As novas previsões é que em 2024 o ser humano vai viver 120 anos. Quer dizer, isso são coisas, são evoluções da medicina. Há pouco, aí, vamos dizer, dentro de uns 6 meses atrás, um pesquisador de Harvard, né, que é uma universidade de referência, ele disse exatamente isso. O homem que vai viver 150 anos já está entre nós. Ou seja, ele quis dizer que quem nascer hoje tem grande possibilidade de viver 150 anos. Então, só para confirmar essa evolução, né, assim, de que a vida média tem aumentado. Então, precisamos cuidar, sim, da qualidade de vida, do cansaço, desânimo, desmotivação. Então, esse cansaço, ele pode vir ou de uma depressão, que é muito comum também, ou do estresse, né? E vão definir, então, o que é o estresse. O estresse é uma relação entre as tensões que nós vivemos e o limite que cada pessoa é capaz de suportar. Então, existe o estresse, existem os sintomas do estresse, e um deles, então, é o cansaço, quando as tensões, quando nossos afazeres estão acima da nossa possibilidade. Né? Cada um tem um limite, então nós temos que respeitar esse limite. E, com frequência, as pessoas não respeitam esse limite. Né? O empresário, trabalho, né? O atleta, então, não tem, você pede para não carregar 200 quilos, quer carregar 300, 400. Então, existe essa tendência natural de vencer, né, os recordes, o próprio recorde. Então, nós temos que cuidar disso, né? Então, no momento que a tensão está maior do que o limite, nós temos duas alternativas, né? Ou diminuir a tensão, né? O que a gente tem tido dificuldade de passar para as pessoas, que seriam trabalhar de uma maneira mais humanizada, de alguma forma trabalhar menos, e não querendo dizer com isso que trabalhar menos seria ganhar menos. Pelo contrário, a gente entende até que, né, que uma administração melhor desse tempo pode produzir muito mais, no momento que você delega e tal. Então, nós temos duas alternativas, ou diminuir essa tensão ou aumentar o limite. Então, dentro da nossa proposta médica, dentro do nosso trabalho, o que a gente consegue mais e tem condição de fazer é aumentar o limite das pessoas. É possível aumentar o limite das pessoas, né? Tratando da saúde, repondo os hormônios, repondo os minerais dentro da célula, que com o tempo, com alimentação inadequada e outras alternativas, quer dizer,
elas vão diminuindo também, né? Então, se a pessoa não tem uma alimentação adequada, ou se ela tem uma alimentação adequada, mas o seu intestino não está absorvendo adequadamente, também vai faltar elementos. Então, hoje a gente precisa reequilibrar isso, que está exatamente dentro de uma ciência nova, que é a prática ortomolecular. O objetivo da prática ortomolecular é isso, é harmonizar os minerais, as vitaminas dentro do organismo. Então, nós temos essa possibilidade de aumentar o limite, né? Porque o que eu costumo dizer é o seguinte, que a vida moderna realmente ela necessita de uma suplementação, é impossível. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero cuidar, mas de uma maneira natural. Tá, de uma maneira natural. Mas por que no trabalho você não quer de uma maneira natural? Você quer ultrapassar os limites, você quer... Então, no momento que você ultrapassa os limites e vem o estresse e as consequências do estresse, que a gente pode falar delas, você precisa de uma suplementação. Então, o homem moderno, o empresário moderno, o atleta moderno, ele não vive sem suplementação para não lesar o seu corpo. É impossível, né? No momento que você coloca do lado da balança um estresse muito grande, uma tensão além do limite, é muito importante colocar do outro lado o que vai neutralizar isso. Essa conscientização é moderna, é humilde, né? Você entender que você precisa de uma ajuda, né? Para você não está diminuindo o seu limite, a sua carga, que realmente é mais difícil você convencer as pessoas a diminuir essa carga. Né? E quais que seriam os sintomas dessa fadiga crônica, vamos chamar dessa forma? Então só para caracterizar, você falou em fadiga crônica, é o seguinte, então do estresse, o estresse ele vai alterar algumas substâncias químicas no organismo, como sempre a gente soube da adrenalina, né? E agora sabemos que alguns hormônios, principalmente dois, que são os hormônios do estresse, né, que é o sulfato de DEA, né, o dihidroepiandrosterona, né, resumindo aí o DEA, e o cortisol, que sempre foi o mais importante hormônio do estresse. Então, na medida que diminui o cortisol, ele não pode ser baixo nem alto. Quando o cortisol diminui, aí vem a fadiga crônica. É o estágio maior do estresse, então é a fadiga crônica, que como você perguntou pelos sintomas, então vem cansaço, desânimo, desmotivação, alteração de humor, alteração de memória, e se deixar, vem até depressão. Né, tristeza, angústia, vontade de chorar, aí a coisa vai evoluindo. Então, por exemplo, tem pessoas nessa baixa de energia, do estresse e da fadiga crônica, tem pessoas que dormem no sinal vermelho, né, para você ter uma ideia do tamanho baixa da energia. Então, isso já são sintomas muito prejudiciais do estresse e que, consequência, vão trazer outras alterações piores, como o infarto agudo do miocárdio, que é a situação pior que o estresse pode levar. Né? E porque é muito complicado, né? A pessoa no trânsito, né? Ela requer uma atenção muito grande, né? Não só no trânsito, trabalho, tem pessoas que lidam com vidas, né? E se no momento de descuido ela com um déficit ali de atenção, isso acaba sendo muito perigoso. Mas a gente está falando de uma situação, vamos dizer assim, extrema, né? É quase que o limite mesmo, chegando ali, batendo na porta, colocando carta, né? Tocando interfone, realmente, estou aqui. Mas como que começa? Quais são os primeiros sintomas? É um cansaço? Por exemplo, essas queixas que tem no consultório de eu levanto já cansado, eu vou para o trabalho já me sentindo mal, não me alimento bem? Seria isso o início desse processo que pode culminar numa coisa tão grave? Esse, com certeza, é o primeiro sinal que a pessoa percebe. Eu não era assim, já estou assim. Algumas outras coisas no sentido de eu emagrecia com facilidade, já não emagreço. Você vê que já existem agressões e essa evolução desse sintoma é que vai chegar. Então, esses dois auges do estresse, que são a fadiga crônica, que é a estafa, e o infarto do miocárdio. E é bom saber que quando a pessoa chega no extremo desse, você precisa pelo menos 2 anos para tratar. É uma coisa que pode levar ao pânico, que é muito comum a pessoa começar a ter episódios de síndrome do pânico, você tem taquicardia, palpitações, sudorese. Aí já são sintomas, assim, realmente de um descontrole. Você já tá perdendo o seu controle, com certeza, né? Assim, você acha que é um infarto, vai para o hospital, faz todos os exames, não é nada, é só mesmo uma tensão, daí uns dias volta de novo, você acha, não, daquela vez não foi infarto, não, mas dessa vez é. E vai, então você... Quer dizer, então vira essa agonia, assim, que realmente é altamente desgastante, e te tira de circulação, você não consegue trabalhar, você não consegue... Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem que é possível isso sim, isso não é só teoria de livro, não.
né? Que às vezes a gente acha que para nós não vem, não pode vir para o vizinho, para o amigo, mas para nós não vem. Sempre na casa então, ao lado, né? Então, assim, é realmente uma coisa muito real, né? A gente tem que tomar cuidado, existe tratamento, existe prevenção, né? Que é toda essa educação que a gente fala, né? Então, está adequado no trabalho, adequado às tensões do seu dia a dia, você está atento aos sintomas, por exemplo, os órgãos de choque, né? Quando você tem um desgaste a mais, você sempre começa por algum órgão, que é o que a gente chama de órgão de choque, que geralmente é o estômago ou o intestino, ou uma enxaqueca. No estômago seria uma gastrite, um refluxo, uma úlcera, às vezes chega a isso, né? O intestino, a síndrome do intestino irritável, né? Você tem cólicas, dores, indisposições intestinais. Quer dizer, o corpo fala de alguma forma, né? E mais isso aí que eu te falei, uma enxaqueca, que também já são coisas um pouco mais profundas. E também, vamos dizer, o mais profundo, né, são as doenças que podem vir disso aí, né? Orgânicas, inclusive. Né? Então, a pessoa vai somatizando os sintomas, ele vai transformando aquilo em lesões realmente, né? Então, pode trazer uma série de doenças. É muito interessante essa sua colocação. O senhor fala a respeito das doenças que podem vir depois, decorrentes disso, né? Uma úlcera já seria uma coisa muito complicada, complicado, né? Uma psoríase, um vitiligo, você vê isso nitidamente. Quais outras doenças você vê isso nitidamente. Podem vir desse processo? Pois é, depende de cada órgão. Por exemplo, na pele seria um vitiligo, seria uma coisa maior. E no estômago, isso que a gente falou, no intestino, né, no coração, um infarto, no cérebro, um acidente vascular cerebral. Quer dizer, são coisas que vão se transformando em doenças somáticas, né? Um dos itens, um dos fatores de risco da aterosclerose, que é a obstrução das artérias, é o estresse. Lógico que são vários fatores, mas um deles é o estresse. Então, na hora que a coisa agride mais, o organismo, você não sabe a direção da reação que ele vai ter, devido à química que altera, né? Então altera a adrenalina, altera toda uma série de substâncias químicas, né? Inclusive esses hormônios que eu te falei. E essas queixas, doutor Eduardo, elas são mais comuns entre homens, mulheres, ou há um equilíbrio, a gente poderia dizer? Como os homens estão mais no trabalho, agora as mulheres estão ocupando mais, né? Profissões estressantes também. Então, a coisa tem crescido muito entre as mulheres. Mas ainda é um pouco mais nos homens, né? Ainda sempre foi mais tradicional, porque eles que estão na frente do trabalho, estão, vamos dizer, com o coração na frente, né? Então, a gente sempre viu mais em homens. Mas o número de estresse, de tensões e de manifestações de estresse em mulher tem crescido cada vez mais. Inclusive o próprio infarto, né, que é a manifestação máxima. Né? Hoje a gente sabe que as mulheres estão equilibrando em estatística com os homens, porque elas têm também, além de estar no mercado de trabalho, tem tudo isso mais que você falou, ainda tem o lado de mãe, ainda tem o lado de esposa. Então, você conciliar isso tudo é uma loucura. O que a gente ouve em consultório é inacreditável, né? Pessoas com 2 filhos pequenos que trabalham, não tem babá, não tem uma pessoa que possa ajudar, tem que chegar na hora do almoço fazer o almoço, tem que chegar à noite fazer o... Quer dizer, é totalmente desumana e impossível, né? Mas existe, né? Bom, a gente vai, conversa vai, conversa vem, mas a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas aproveite esse tempo para pensar um pouco a respeito de todas essas questões que o doutor Eduardo falou, os cansaços, até mesmo chegar ao ponto de no sinal vermelho, no trânsito, você dormir. O que dessas questões você fez? Se fosse um questionário, quais dessas questões você teria marcado sim, eu tenho? Pense um pouquinho, na volta do intervalo a gente vai falar como tratar e outras questões também muito interessantes a respeito dessa forma de cuidar um pouco mais de você e de ter, afinal de contas, qualidade de vida. Não sai daí que o programa Mais Saúde volta rapidinho. A Acon construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Oi gente, eu sou o Tiaguinho e eu também sou parceiro da Acon. Seja parceiro você também. A vida pede o seu apoio. Nós somos o Detonautas e nós apoiamos a Acon na luta contra o câncer pela vida. Apoie você também. Olá, eu sou o César Menotti. E eu, Fabiano. Nós também estamos com a Acon na luta contra o câncer. Tamo junto. E novamente estamos juntos na luta contra o câncer pela vida. Exatamente, parabéns à Acon pelos 19 anos, presentei com solidariedade. Quando a Acon chamar,
Deixe seu coração atender. Momento Mais Saúde Acom. A partir dos 40 anos, todo homem deve se orientar sobre a necessidade de investigação do câncer da próstata. Já as mulheres, a partir dos 35, devem realizar a mamografia anualmente e, ao iniciar a vida sexual, devem realizar também o preventivo ginecológico anualmente. Momento Mais Saúde Acom. Contra o câncer pela vida. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje falando sobre qualidade de vida com o Dr. Eduardo Pinho Tavares. Dr. Eduardo, no primeiro bloco nós falamos um pouco a respeito do que é mais comum, né, quando a pessoa chega a um excesso de estresse, de cansaço, né, e o que isso acarreta de doenças, né, de tudo que pode causar caso não seja tratado. Caso não seja tratado, então estamos falando em tratamento, em possibilidades reais de curar tudo isso. Como que é o tratamento para esses casos, por exemplo, até mesmo do que a vida moderna causa, né? A fadiga crônica, né? Esses efeitos todos, como que é feito o tratamento disso? Especificamente da fadiga crônica seria a gente estar primeiro tratando a causa, que seria, né, com a pessoa, com a ajuda de uma psicóloga, a gente procurar entender um pouco do porquê desse tanto trabalho, porquê desse ultrapassar os limites, né? Qual é a necessidade que a pessoa está vendo de trabalhar tanto, é lógico, não pode esquecer das causas. E, paralelamente a isso, nós vamos corrigir a química que essa causa levou, né? Que seria repor o cortisol, uma coisa simples, a gente repõe, controla, né, repor o DEA, que é o outro hormônio do estresse, e é bom abrir um parênteses aqui para dizer que esses dois hormônios, o padrão ouro de análise desses hormônios é pela saliva. Então, a gente analisa pela saliva para ter um dado mais científico, né? E corrigimos e a gente vê um resultado muito bom na prática. Responde, você está corrigindo a química. Mas é lógico que as coisas não vêm isoladamente, né? Então, a gente procura fazer um trabalho mais integrado, né? Mais multidisciplinar. Nós entendemos que isso é um assunto que envolve vários itens e não teria sentido tratar apenas um item. Então, nós fazemos uma coisa mais integrada. Então, esse tratamento que a gente oferece especificamente para isso é o que nós chamamos de programa de mais qualidade de vida, né? Então, nós procuramos tratar todos os fatores. O objetivo desse programa, então, é retardar o envelhecimento e evitar essas doenças que viriam com a idade, né? Evitar um derrame, um infarto, uma angina, uma isquemia, uma trombose. E, além de evitar as doenças, nós atacamos forte 4 itens, né, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, que são a memória, a depressão, o estresse e a sexualidade. Então, nesse nosso conceito de qualidade de vida, nós entendemos que viver com qualidade é viver sem doença, mas com a memória boa, parte sexual saudável, sem depressão e no nível de estresse adequado. Saúde não é só não ter doença, né? Não é apenas a ausência de doença, né? Nós temos que preocupar, lógico, com as nossas capacidades. Então, nós especializamos nesses 4 itens: memória, depressão, estresse e sexualidade. Então, nisso aí a gente aprofunda bastante, avaliamos 6 memórias, né? Memória para fatos antigos, memória para fatos recentes, memória visual, memória numérica, e fazemos um tratamento, né, de treinamento da memória e de reposição de alguns itens que são importantes para a memória, por exemplo, o cromo, a pregnenolona, que é um dos hormônios da memória. Então, a gente faz todo um tratamento. Então, o primeiro item seria isso, né? O segundo item seria, então, tratar todos os fatores que podem acelerar o envelhecimento, né, e trazer essas doenças. Que a gente conhecia 8 fatores, agora descobriram mais 4. Os 8 que a gente sempre conheceu são colesterol alto, pressão alta, obesidade, diabetes, estresse, vida sedentária, cigarro e hereditariedade. Existe também o fator hereditário. E desses 4 novos, 2 são tidos hoje como os mais perigosos. Então, a prevenção hoje vem centrada, é lógico, em todos, mas especialmente nesses 2, que são a homocisteína, que é um dos exames que a gente pede, uma da avaliação que a gente faz. A homocisteína é uma substância que a gente vai formando ela no organismo quando falta vitamina B6, B12 e ácido fólico. Então, forma essa homocisteína que leva à formação de coágulos nas artérias. E o outro exame, que é o outro item, que é um exame que a gente pede, que é a proteína C reativa ultrassensível, que mostra inflamação crônica. E hoje nós sabemos, em toda a teoria moderna agora do futuro das doenças,
essa inflamação crônica subclínica é a causa de tudo isso. Então a gente pesquisa essa inflamação e resolve que é o início da obstrução de uma artéria. Quando uma artéria vai obstruir, a primeira coisa que acontece é essa inflamação, depois vem os coágulos, a gordura e tal, vai obstruir na artéria. Então hoje a gente consegue evitar tudo isso, detectando esse primeiro estágio através desse exame e resolvemos isso de uma maneira até muito natural, usando o ômega 3, que é um óleo de peixe, só que em quantidades elevadas. Então vai aqui um grande conselho. Se nós tivermos a paciência de usar ômega 3 a vida toda em quantidades adequadas, nós nunca vamos ter um derrame nem um infarto, porque ele acaba com a inflamação crônica. Realmente é uma ajuda muito grande. Então, esses fatores. Segundo item, né, para não prolongar muito, é a prática ortomolecular, onde nós reequilibramos, então, todos os minerais e vitaminas do corpo, né? E o terceiro item são os hormônios, que é hoje um capítulo assim, moderno, de 2 anos para cá, maravilhoso, que não se usa mais hormônios sintéticos, a grande novidade é essa. Nós usamos os chamados hormônios bioidênticos, né, que são produzidos mas com toda a estrutura tridimensional do hormônio natural. Então, quando esse hormônio entra no receptor, ele não lesa o receptor, ele é reconhecido pelo organismo como um hormônio natural, ele é idêntico ao natural. Então, essa foi a grande evolução dos hormônios agora, de 2 anos para cá. Então, a junção de tudo isso faz lógico, acompanhado isso aí por psicólogos, neuropsicologia, que é a parte de memória, a parte das nutricionistas, com o educador físico, né, acompanhando essa parte física toda, percentual de gordura. Então, a gente consegue fazer um trabalho assim, de bastante realmente qualidade. Completo, né? Então... Bom, inclusive, né, doutor Eduardo, agora no Dia Internacional das Mulheres, até aproveitando para mandar um grande abraço para minha mãe e minha irmã, nós poderíamos marcar uma nova oportunidade para falarmos um pouco a respeito da reposição hormonal. Claro, sem dúvida. Né? Porque é um tema muito controverso, né? Muitas pessoas apoiam, muitos médicos são a favor, outros são contra. E para a gente poder falar um pouquinho e desvendar um pouco esses mitos, né? Porque eu tenho certeza que é um assunto muito pertinente e de muito interesse. Muito interesse, e isso que você falou, nós temos que ter bastante paciência de esperar, porque os conceitos negativos de hormônio durante tantos e tantos anos aí de convivência, eles não podem sair de um dia para o outro, né? Com certeza. Mas a gente que está ali com trabalhos, muitos trabalhos científicos, né? E de revistas famosas, The New England Journal of Medicine, universidades de referência como Harvard e outras. Então a gente está bem, assim, alicerçado em tudo isso, mas com bastante cuidado com as pessoas e até com os próprios colegas que têm, cada um, evidentemente, seu conceito, seu ritmo de mudança de conceito e de hábito, né? Então, vamos falar, assim, é uma coisa muito moderna, muito... Porque nós achávamos que os hormônios fossem diminuindo porque as pessoas iam envelhecendo. Hoje chegamos à conclusão que é o contrário, as pessoas vão envelhecendo porque os hormônios vão diminuindo. Então, o auge dos hormônios em todo o mundo é de 25 aos 30 anos. Chegou nos 30 anos, todas as glândulas vão começar a diminuir. Então, o que nós achamos hoje é o seguinte, quem não corrigiu os hormônios vai envelhecer com mais velocidade. É uma opção de cada um, mas com um preço que precisa ser esclarecido, né? Com certeza. Se deixar, a conversa vai por muito tempo. Doutor Eduardo, queria agradecer muito, né, a sua participação. Foi uma entrevista riquíssima. Tenho certeza que quem está em casa também sentiu isso, né, essa clareza das informações. E então vamos agendar uma nova data, né, para nós conversarmos a respeito não só dos hormônios, mas claro, da reposição, mas também da medicina ortomolecular, falar um pouquinho como funciona, né, a respeito claro, né, dessa reposição específica. Eu acho que vai ser muito interessante e o programa Mais Saúde precisa de entrevistas boas dessa forma. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que te agradeço muito, estou às ordens. Muito obrigado também. Bom, e você que está em casa, então um grande abraço. O programa Mais Saúde vai ficando por aqui. Na próxima semana tem um tema novinho para vocês, que eu tenho certeza que vão gostar muito. Grande abraço, fiquem com Deus. Um grande abraço em especial para as mulheres neste Dia Internacional da Mulher. Grande abraço para vocês todos. Tchau.